O antissemitismo, hostilidade, preconceito ou discriminação contra judeus e contra grupos religiosos, étnico ou racial tem raízes profundas e complexas que atravessam milênios da história humana. Embora tenha assumido diferentes formas ao longo do tempo, seu fio condutor é a persistente perseguição dos judeus, muitas vezes usados como bodes expiatórios em tempos de crise, alvos de teorias conspiratórias, segregações legais, sociais e físicas. E aí, perdedores, sobrevivendo? Nesse podcast, último episódio falando aí sobre Israel, nós vamos falar sobre explicar, né, tentar, né, fazer uma linha temporal sobre o antissemitismo, explicar onde ele surgiu, como é que ele foi ao longo do tempo, né? Lembrando que não temos aí tantas fontes históricas, mas vamos tentar traçar aqui até a atualidade. Então ouçam até o final. As raízes do antissemitismo remontam à antiguidade clássica, especialmente no contexto das relações entre judeus e as civilizações dominantes, como a egípcia, a grega e a romana. Os judeus, com sua religião monoteísta exclusiva e práticas distintas como a circuncisão e a dieta kosher, eram vistos como separatistas e culturalmente inassimiláveis. Escritores helenísticos como Apion já propagavam calúnias contra os judeus, acusando-os de misantropia e rituais bárbaros. Durante o domínio romano, onde atualmente é a Palestina, as tensões escalaram com revoltas judaicas na Judéia, como a Grande Revolta de 66 a 73 d.C. e a Revolta de Bar Kokhba de 132 a 175 d.C. A repressão romana resultou na destruição do Segundo Templo em Jerusalém e a dispersão dos judeus pelo Império, que foi considerada a segunda diáspora, né? Ainda assim, o antissemitismo nesse período era mais uma hostilidade religiosa ou cultural do que um ódio racial sistematizado. Nessa época, ele não era chamado de antissemitismo, não se tinha um nome próprio dado a essa perseguição dos judeus. Isso só vai surgir lá no século XIX, como nós vamos ver mais para frente. O que acontece com esse povo judeu nessa diáspora? Eles vão indo para a Europa, vão se espalhar por toda essa região da Europa. Muitos vão chegar até em outros continentes. Lá eles vão se estabelecer como comerciantes. Lembrando que antes, onde eles estavam ali atualmente, a Palestina, lá eles eram agricultores. Como eles vão se espalhar por toda a região, eles lá vão ter que se adaptar de alguma forma. Eles vão se adaptar como o quê? Como comerciantes. Então eles vão fazer o quê? Esse grande comércio entre essa região, que a gente chama de Oriente Médio, e a Europa. E vai chegar num certo momento que eles vão se tornar assim os principais comerciantes dessa região com esses produtos, né? Então é o que a gente chamaria hoje, podemos chamar hoje, né, de monopólio. Vamos dizer assim. E isso vai trazer uma grande, podemos dizer assim, vários povos da região não vão gostar disso, né, dessa questão aí dos judeus, né, de só eles, né, de ter esse comércio, e vão começar a olhar para os judeus com uma forma bem diferente, né? Vão olhar com uma certa, podemos dizer assim, um certo tipo de inveja, não vão gostar. Os judeus também vão começar a criar o que a gente chama de sistema de bancário, né? Que eles vão começar, alguns judeus vão se tornar muito ricos, eles vão começar a emprestar dinheiro a troco de juros. Isso também vai trazer um grande desagrado aí a vários povos da região também. E isso vai gerar uma grande perseguição contra eles, né? E também temos o caso aí com a ascensão do cristianismo também
né, como uma religião dominante no Império Romano e na Europa medieval, o antissemitismo vai adquirir um novo caráter, né? Que seria o antijudaísmo teológico. Os judeus passaram a ser acusados de deicídio, né? A responsabilidade pela morte de Jesus, e vistos como povos rejeitados por Deus também. Hoje a gente já vê que as pessoas têm uma outra visão, né? Tem essa questão mais maluca aí com o bolsonarismo, de querer proteger o Estado de Israel, enfim, algo bem louco, mas que, se vocês quiserem mais pra frente, podemos fazer um vídeo, um podcast falando sobre isso, né? Só comentar aí na descrição, ou nos comentários, desculpa. A Igreja Católica vai reforçar essa imagem negativa com as leis canônicas que proibiam a construção de novas sinagogas e restringiam a participação dos judeus na vida pública. Ao longo dos séculos, os judeus foram forçados a usar roupas distintas, né, como o chapéu pontudo ou a estrela amarela, sofreram expulsões, como na Inglaterra em 1290 e na França em 1306 e na Espanha em 1492. Foram vítimas de massacre, né, como os perpetrados por os cruzados no século XI, né, que nesse caso aí a cruzada não perseguiu só os judeus, né, perseguiu também os muçulmanos e todos os povos que não fossem da religião cristã, ou melhor, né, religião católica, né, principalmente, né. E só a maior briga deles, que é mais conhecida, é contra os muçulmanos, né, mas não só eles, né, outros povos também que tinham um outro tipo de religião, que eles vão ser considerados como religião pagã também, enfim. Além disso, vão surgir mitos, né, antissemitas, né, persistentes, como a acusação de assassinato ritual, como libélula de sangue, e a falsa crença de que judeus sequestravam e matavam crianças cristãs, né, para fins religiosos, a acusação de profanação da hóstia consagrada. Esses mitos vão alimentar, né, pogroms, lixamentos por toda a Europa. E na modernidade, o antissemitismo se transformou, né, se adaptou aos novos contextos políticos e sociais da época, né? Que era o que? O capitalismo estava surgindo com a Revolução Industrial. Os capitalistas da época, né, esses grandes burgueses que vão estar surgindo, apoiando principalmente os reis, quando eles vão surgir, eles vão ver que esses judeus que estavam ali enriquecidos, né, com empréstimo de dinheiro, com comércio, eles vão querer tomar esse lugar desses judeus, né? Essa burguesia que está surgindo, né? Esses capitalistas. E eles vão ver que esses judeus estão na frente dele, né? Estão ali, vão atrapalhar eles. Eles querem pegar esse local, né? Esse lugar. Então, durante o iluminismo ali no século XIX, né? Embora alguns filósofos pregassem a tolerância, a integração dos judeus aos Estados-nação, recém-formado, né? Gerou reações violentas, né? E vai surgir o antissemitismo político e o pseudo-científico, que aí vai surgir de fato o termo, né, a palavra antissemita, que vai ser criado por autores aí como o Hermann Marx, né, um jornalista alemão, que ele que vai conhecer esse termo, né, antissemitismo, né, que significa, que podemos traduzir assim como ódio aos judeus, né. Isso no século XIX, para se referir a um preconceito supostamente baseado em raça e não mais em religião, né, dizendo que os judeus aí são raça inferior, né. Isso aconteceu muito também no Brasil, né? Podemos dizer, não só no Brasil, no mundo, aí temos aí o positivismo, né? Que vai surgir dessa aí o darwinismo social, temos a questão da eugenia, enfim, todos vai surgir tudo nessa época. Essa nova forma de ódio se alivia às teorias raciais, né? E como eu falei anteriormente, do darwinismo social, tratando os judeus como uma raça degenerada, inimiga da nação. Lembrando aí que nem todos os judeus também eram ricos, né? Tinha os judeus pobres também, né? Comerciantes pobres também, né? Que com essa revolução industrial, muitos deles aí vão trabalhar nas fábricas também, né? Em países como a Alemanha, França, a Rússia e a Áustria-Hungria, os judeus eram acusados de conspirações financeiras e de controlar a imprensa, os bancos e de minar os valores nacionais. Como eu falei, naquela época praticamente quase todo mundo que era dono de banco era um judeu. Praticamente todos, né? Lógico, vai ter alguns judeus que vão se aproveitar dessa nova revolução industrial, vão se dar bem com isso, né? Vão conseguir participar dessa suposta elite, né? Eu não gosto dessa palavra elite quando a gente vai falar de milionários e ricos, mas mas outros tantos aí vão ser perseguidos, principalmente os mais pobres, operários, né? O proletariado e tudo mais, né? Vamos ter aí o famoso caso Dreyfus, né? Como eu citei nos nossos últimos episódios de podcast, né? De 1894 na França, né?
que expôs aí o antissemitismo institucionalizado, né, quando um oficial judeu foi falsamente acusado de traição. E a partir disso, os pensadores como Theodor Herzl, né, que eu cheguei a ter um podcast, tem um capítulo nosso aí de um podcast falando só sobre ele, né, chegaram à conclusão de que a assimilação judaica na Europa era inviável e posicionando o movimento sionista, que é um dos piores movimentos da atualidade aí, né. Até quando a gente questiona muito Israel atualmente, com todo o massacre que ele está fazendo na Palestina, toda aquela destruição, deixando pedra sobre pedra, matando homem, mulher, idoso, criança, mulher grávida, enfim, todo esse massacre que nós estamos vendo aí atualmente, a gente não fala que nós somos antissemitas, né? A gente fala que a gente somos antisionistas, a gente está contra o sionismo, não contra os judeus. Esse movimento sionista não trouxe nada de bom para os judeus. Ele vai criar um Estado, né? Vai impor um Estado na região da Palestina, expulsando e perseguindo todos os palestinos ali, naquela região. Eles vão fazer com os palestinos hoje o que fizeram com os judeus todo ao longo da história, certo? Então, esse movimento sionista, temos até um episódio, o primeiro episódio que nós fizemos aqui, referente a Israel, né, sobre todo esse movimento que está acontecendo atualmente, foi destinado totalmente ao sionismo. Até recomendo que vocês ouçam. Tá? E vai surgir esse movimento, que é um dos piores movimentos da atualidade, né? Principalmente perseguindo os muçulmanos, os povos judeus aí. Teve também esse conflito de Israel também com o Irã, também, enfim. Mas o antissemitismo também atingiu seu ápice brutal com o regime nazista de Adolf Hitler, né? Que fundamentado em ideologias racistas e antissemitas, promoveu o extermínio sistemático de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, ou chamado Shoah, né, foi a culminação de séculos de perseguições e preconceitos, agora potencializados por uma máquina estatal burocrática, militarizada e tecnológica, né, no qual eles culpavam os judeus pela crise econômica que a Alemanha passava na época também, né. Leis raciais, campos de concentração, deportações em massa e câmaras de gás tornaram-se instrumentos de genocídio. O antissemitismo nazista não se restringia à Alemanha. Colaboracionistas em diversos países europeus participaram também desse extermínio também. O que acontecia na Alemanha, não só contra os judeus, mas contra outros povos lá dentro. A Europa, os Estados Unidos, vários outros países fizeram vista grossas contra isso, né? Até porque para eles o que estava preocupando era a União Soviética. Então para eles, como o nazismo ali, a Alemanha ali, ela fazia frente à União Soviética, então eles não estavam preocupados com o que estava acontecendo ali. Lembrando que chegou a ter até uma Olimpíada na Alemanha nazista, né? Enfim, então eles só vão intervir realmente acontecendo na Alemanha quando a Alemanha vai invadir outros países, né, como a Polônia, por exemplo. Aí, que é declarada a Segunda Guerra Mundial, aí que vai se culminar para tentar vencer o Império, vou colocar o Império Nazista por sim, né, o governo nazista, né, certo? E após o Holocausto, né, o antissemitismo foi condenado amplamente em fóruns internacionais. O Estado de Israel foi fundado em 1948 como um refúgio para os sobreviventes judeus. Na verdade, nem como um refúgio, né, foi imposto pelo sionismo, um Estado totalmente ilegal, por assim dizer. Quando surge o Estado de Israel em 1948, a desculpa ali, vamos por assim dizer, a ideia era que seria um refúgio. De fato, vimos que não chega a ser a isso, né? Foi uma imposição. Não foi bem acordado com os povos que ali viviam, os palestinos. Eles foram expulsos, perseguidos até hoje, massacrados, suas terras foram tomadas, enfim. E no entanto, né, o preconceito com os judeus não desapareceu. Ele persiste em novas formas, né, como a negação do Holocausto, como nós vimos anteriormente, e até a atualidade, né? Teorias da conspiração sobre a dominação global e ataques contra sinagogas e comunidades judaicas também ocorre atualmente. O antissemitismo pode se manifestar tanto disfarçado de crítica política ao Estado de Israel, como dependendo da crítica política que nós estamos fazendo, porque quando nós criticamos o Estado de Israel, nós estamos criticando o que Netanyahu está fazendo atualmente com os palestinos na faixa de Gaza e também ao longo da história, desde que o Estado de Israel foi criado, né?
certo? Então, a gente não está questionando ali a população judaica, nós estamos questionando ali o governo judaico, né? O governo de Israel, o que ele está fazendo, porque nós sabemos que tem muitos judeus que são contra o que Netanyahu está fazendo na Palestina, né? Certo? Quanto a movimentos ultranacionalistas, supremacistas brancos que ainda vinculam velhos estereótipos de poder financeiro, como nós vemos, né, atualmente. Hoje, em pleno século XXI, o antissemitismo continua a ser uma ameaça real, visível em redes sociais, ataques físicos e discursos políticos extremistas. Combater esse ódio milenar exige memória, educação, vigilância constante para que o passado não se repita. E se lembrando, como falei anteriormente aqui nesse capítulo, aqui nesse podcast, nós aqui combatemos, somos contra o que Israel está fazendo contra a Palestina. Isso não quer dizer que somos antissemitas, mas sim que somos antisionistas. Nós somos contra o sionismo, não contra os judeus. Tá ok? E por hoje é só, perdedores. Nós pedimos aí que você se inscreva no canal, compartilhe, né, ative o sininho, curta e até a próxima.